Vou pedir para você deixar aberta aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. É um capítulo da Bíblia muito conhecido. Novo Testamento, 1 Coríntios, fica depois de Romanos, tá? Que é depois de Atos, depois dos Evangelhos. Então, 1 Coríntios, capítulo 13. Deixa aberto aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Peço que você procure estar bem atento, não deixe nada tirar a sua atenção, em nome de Jesus. Porque no momento da palavra, querendo ou não, a probabilidade de Deus estar falando mais ao seu coração é maior. Amém? Qual o tema da mensagem, igreja? O que está escrito ali? O caminho para vencer o medo. Esse é um assunto que volta e meia a gente vai estar falando, porque eu e você, querendo ou não, em alguns momentos, nós temos alguns temores. Sim ou não? Alguns receios, alguns medos. Se algo vai dar certo, se não vai. Se eu abraço certa oportunidade ou se eu não abraço. Concorda comigo? Surgem oportunidades que às vezes você fica, meu Deus, é para mim, não é? Não estou falando de coisa errada não, de coisa até boa também. Mas que vai exigir de você, às vezes, um comportamento que você nunca teve. Que vai desafiar você, que vai precisar de uma coragem extra, digamos assim. Então, todos nós passamos por momentos onde o medo, ele aparece. O que não deve acontecer é o medo nos dominar. Porque quando uma pessoa é dominada pelo medo, ela tende ou a paralisar ou fugir, não é assim? Ela fica num estado de alerta tal que ela foge ou ela paralisa. E o medo é tão terrível que quando ele passa, e dependendo do episódio que aconteceu, levou você a uma perda, aí você consegue ter depois a capacidade normal de pensar, aí você fica pensando assim, meu Deus amado, por que eu não fiz tal coisa naquela hora? Não é verdade? Mas você não fez porque naquele momento você foi tomado pelo quê? Pelo medo, ele te dominou. Então por isso você não conseguiu naquela hora ter uma reação boa, ou que posteriormente, pensando melhor, você diria, poxa, essa teria sido a melhor decisão, ou a melhor postura, ou o melhor posicionamento, e naquele instante você não teve como. Qual o principal, ou melhor, qual o caminho? O caminho para nós então vencermos os nossos temores, vencermos os nossos medos. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Leia comigo capítulo 13, verso 13. Vou começar no versículo 13. Aí minha filha, fica atento aí que eu vou pedir alguns versículos para você, tá legal? Aí você vai colocando à medida que eu for falando aqui. Capítulo 13, versículo 13. Todos podem ler em voz alta comigo? Vamos lá. Agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Quais os três? A fé, a esperança e o amor. Então agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Meu amado, o amor é uma qualidade ou uma virtude única na Bíblia que é tanto dom quanto fruto. Sabia disso? A fé é dom. Operação de milagres é dom. Amém? Fidelidade é fruto. Mansidão, domínio próprio é o quê? Fruto do Espírito Santo. Mas o amor, além de ser dom, é fruto. A Bíblia diz que o amor é o dom supremo. E diz que o amor também é fruto. Por que o amor está acima de tudo? Porque Deus é amor. Amém, igreja? Por que o amor está acima de tudo? Responde para mim, por favor. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Olha bem para mim aqui, guarda isso. Jamais você vai entender o amor de Deus partindo do seu amor para com Ele. Por que não, bispo? Porque o nosso amor, ele é limitado. O nosso amor, ele às vezes vai depender de determinadas circunstâncias para ele aparecer ou não. Compreende o que eu estou dizendo? Para ele se mostrar mais forte ou menos forte. Deus não tem isso. Independentemente de qualquer coisa, a Bíblia diz que Deus é amor. Então Deus não tem, Ele é amor.
é a sua essência. Então jamais nós vamos entender o amor de Deus partindo do nosso amor para com Ele. Porque o amor de Deus é ilimitado, Ele é incondicional. Ele ama você, independentemente das circunstâncias, independentemente de qualquer coisa, Deus ama você. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para que você entenda isso. Porque se você entender isso, meu amado, você sai daqui hoje sem medo de nada, declarando verdadeiramente que você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Amém, igreja? Porque Deus é o quê? Deus é amor. E por quê? Além de Deus ser amor, que já seria o suficiente para dizer por que o amor está acima da fé e da esperança. Porque a Bíblia diz, a Bíblia está falando dos três, da fé, da esperança e do amor. Só que a Bíblia está colocando o amor acima de duas coisas que são fundamentais também para o ser humano viver bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que você conquista, não é verdade? Sim ou não? E a esperança? A esperança, querendo ou não, dá ao ser humano sempre aquela sensação de que em algum momento vai dar certo, em algum momento a coisa pode acontecer. A esperança mantém acesa alguma chama dentro da pessoa, amém? Se existe uma coisa que o mal também quer apagar dentro do ser humano, é a chama da esperança, que perdendo a esperança, acabou. Porque enquanto há esperança, há vida, amém, igreja? Mas veja comigo aí o versículo 8, aí do capítulo 13 mesmo, capítulo 13 que você está, verso 8. O que está escrito, igreja? O amor o quê? O amor jamais acaba. Repete isso em voz alta, por favor. Não ouvi legal, mais uma vez, você vai entender por quê. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Ou seja, tudo vai passar. O amor permanecerá até depois da morte, até na glória eterna. O amor é eterno. Por que ele é eterno? Porque ele começou em Deus. E como Deus é eterno, então o amor é eterno. Amém, igreja? Então por que o amor está acima? Porque também que o amor está acima da fé e da esperança. Porque a Bíblia está dizendo que o amor jamais acaba. O que acaba, meu amado, é a paixão. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas começaram a frequentar a igreja e se apaixonaram por Jesus? Se apaixonaram pela palavra de Jesus, se apaixonaram pela igreja também. Mas porque ela não decidiu amar nem a Jesus, nem a sua palavra, nem a igreja, ela desanimou. Por quê? Porque a paixão acabou. O que não acaba não é a paixão, o que não acaba é o amor. Quando eu decido amar, então a chama do amor permanece acesa dentro de mim. Aprenda uma coisa, amar não é um sentimento, é uma decisão. Amor é o que, igreja? Uma decisão, não é sentimento. Às vezes a pessoa está esperando sentir amar, decida amar. Daqui a pouco o sentimento vem também. O sentimento pode alternar. O amor jamais acaba. A paixão acaba. Quantas pessoas que o casamento acabou exatamente porque a pessoa vive de paixão, vive de prazer. Compreende isso? Como o tempo da paixão passou, aqueles 2, 3 primeiros anos, passou a paixão, aquele fogo danado que tinha e tal, e a pessoa de repente não decidiu amar. Então aquelas imperfeições que antes ela até via, mas eram irrelevantes no tempo do namoro, do noivado, início do casamento, agora de repente que a paixão passou, aquilo que o cônjuge fazia que antes era, repito, irrelevante, agora já aparece mais e a pessoa já não aceita. Você está entendendo, sim ou não? Eu ia falar um negócio que não vou nem falar, que pode ser meio nojento para alguns. Então tá bom, você está insistindo. A mulher via o cara, ou o cara via a mulher, metia o dedo no nariz, fazia uma bolinha e jogava para o lado. Antes ela olhava e falava, que lindo, meu Deus. Dava até um chute na bolinha. Agora que passou a paixão, que porco, que porca. Não vou falar de outras coisas aqui, porque, enfim. Alguns até riram e fizeram assim, nem fala, porque
Mas quando você decide amar, meu amado, você permanece. Amém? Porque o amor jamais acaba. Você compreende o que eu estou dizendo? Por que pessoas desanimam na casa de Deus? Ouça isso, por favor, igreja, bem rapidinho. Eu queria que você atentasse para isso aqui. A pessoa chega às vezes na igreja, fica apaixonada por Jesus, fica apaixonada pela palavra, fica apaixonada pela igreja, mas de repente as coisas não começam a sair do jeito que ela achava que tinha que sair. As coisas não acontecem no tempo dela, as coisas não acontecem como ela achava que iria acontecer. E como essa pessoa de repente vive na base de prazer ou de paixão, ela se apoia na paixão que é passageira e não na decisão de amar Jesus, a sua palavra e até mesmo a igreja de Jesus, então ela desanima. Porque Deus permite que provações aconteçam. Ei, servos de Deus que aqui estão, todo o povo, você que está em casa, aprenda isso em nome de Jesus. Deus nunca vai te provar com aquilo que você acha que Ele vai te provar. Ele vai te provar com aquilo que mexe com você, com aquilo que você não gostaria que Ele provasse, com aquilo que você tem algum amor, com aquilo que você tem algum apego, com aquilo que você tem algum carinho, com aquilo que você considera importante. Não foi assim com Abraão? Deus não pediu para Abraão sacrificar Ismael, que era o primeiro filho, filho com a empregada, com Agar. Deus pediu para Abraão sacrificar quem? Isaque, que era o filho da promessa, o filho amado que ele esperou a vida inteira para ter. Foi esse que Deus pediu. Que às vezes você fica falando, poxa, mas como é que pode estar acontecendo? Ei, de repente Deus está te provando, mas mexendo naquilo que é importante para você. Exatamente para saber onde está o seu coração, para saber se o seu coração é dele realmente ou não, para saber se você decidiu viver simplesmente apoiado na paixão que você sentia e já acabou, ou se você decidiu amar de verdade. Não, eu amo Jesus. Como Abraão mostrou para Deus que realmente amava, porque ele disse, Senhor, o Senhor quer quem? Isaque, eu vou dar para o Senhor. Naturalmente que Deus não deixou ele matar, mas ali Abraão mostrou para Deus que não vivia de paixão, vivia de quê? De amor. O amor permanece, o amor jamais acaba. Digam graças a Deus, igreja. Quer ver mais a respeito do amor? Coloca o versículo 7 aí, por gentileza, do capítulo 13 mesmo. Olha só o que diz: somente quem decide amar a Jesus suporta tudo, meu amado. Vai ter uma fé forte. Tudo começa no amor. Repete isso, por favor. Isso, até a verdadeira fé que vai sustentar você começa no amor. Olha o que diz o versículo 7, leiam comigo. O amor o quê? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo o quê? Tudo suporta, meu amado. Venha o que vier, ela permanece, jamais acaba, tudo suporta. Por isso que o apóstolo Paulo teve a coragem de dizer o seguinte: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu sei ser humilhado e sei ser honrado. Eu aprendi a viver contente na escassez e na fartura também. Eu aprendi, eu sei viver bem assim. Por quê? Porque ele não dependia das circunstâncias. Ele dependia da decisão que ele tomou um dia de amar a Jesus, de amar a Deus acima de todas as coisas. E esse é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Quantos de nós aqui podemos dizer que realmente amamos a Deus? De verdade mesmo. Quem sabe você não está vivendo um momento na sua vida que Deus está te provando, porque você decidiu dizer para Ele: Senhor, eu te amo. Quem sabe você não decidiu dizer para Ele: Senhor, conte comigo. Não sei. E Ele está querendo te provar, para que você mesmo saiba que tipo de sentimento há dentro de você. O amor jamais acaba, o amor tudo suporta. Então esse amor vai fazer nascer dentro de você uma fé forte, uma fé tal, que vai levar você a suportar tudo, de sorte que nada e ninguém vai tirar você da presença de Deus. Não será o fato de alguém na igreja ter maltratado você, não. E quando eu falo isso, não é que eu aprovo isso não, pessoal, porque normalmente eu costumo tratar as pessoas com carinho, com amor, enfim, mas de repente alguém maltratou você, porque aquela pessoa não estava num dia legal, e o problema dela não era nem com você, é com ela mesma, e ela te maltratou. E Deus permitiu que fosse exatamente com você.
E foi uma forma que Deus viu de provar o seu coração, não sei. Você está entendendo o que eu estou dizendo, pessoal? Então, quando eu falo sobre isso, não é que eu aprovo, absolutamente. Mas é que aquela pessoa que decidiu amar a Deus, nada com ela vai acontecer que não seja da sua permissão. Amém? Compreende isso, igreja? Eu mostrei para você no primeiro versículo que eu li, a saber, o versículo 13, que o amor está acima do quê? Da fé e da esperança. Veja comigo o versículo 2 aí do capítulo 13 mesmo, vai aparecer aqui no telão e para você na sua casa também. Vamos ler juntos? O apóstolo dizendo assim, leiam comigo, igreja, vamos lá. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de que, igreja? De transportar montes. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. O que diz agora? Se não tiver amor, nada serei. Ei, ele não está falando do oposto. Olha, se eu não tiver uma fé capaz de transportar monte, se eu não tiver uma fé dessa, ou melhor, eu penso melhor aqui no que eu quero falar para você. Paulo não está dizendo assim, pessoal, se eu não tiver uma fé capaz de transportar montanhas, e eu tiver somente amor, não adianta nada. Não foi isso que ele falou. O que ele está dizendo é o contrário. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, não tem problema se eu não tiver uma fé que transporte montanha. O importante é eu ter o verdadeiro amor dentro de mim. Porque se eu tiver amor, eu serei alguém. Veja o que ele diz. Ainda que eu tenha uma fé capaz de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Por que nada serei? Porque, meu amado, para Deus mais importante é o que nós somos e não o que temos ou fazemos por fé. Digam graças a Deus. Você está entendendo, sim ou não? Mais importante é o que nós somos. Somos pessoas que decidimos amar ao Senhor acima de tudo. Então Deus vai ser contigo na sua jornada. E, meu amado, até o que era para dar errado vai dar certo para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém, igreja? Pode estar certo disso. Vai dar certo. Para a glória de Deus, creia. Em nome de Jesus. O que vai me manter firme? É o quê? O amor. Porque eu decidi amar. Então ele não vai acabar. Ele vai suportar tudo. Amém? Eu posso não ter uma fé que transporte montanhas. Pode ser que eu não tenha. Pode ser que eu tenha aquela fé para coisas consideradas por alguns como sendo pequenas. Porque tem gente que tem uma fé assim extraordinária demais da conta. É uma verdade. Você diz, meu Deus, o que essa pessoa consegue através da sua fé? Mas o apóstolo Paulo está dizendo que pode ser que alguém tenha uma fé capaz de transportar montanha e pode ser que ela não tenha amor. E que ela não vai ser nada aos olhos de Deus. Quem sabe não é esse tipo de pessoa que vai fazer parte daquele grupo que Jesus no grande dia vai dizer assim, eu não vos conheço, mas Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer, sim, mas eu não conheço vocês. Quem sabe não são esses que decidiram simplesmente se apoiar nos milagres, nas coisas que acontecem boas através da fé, mas não no verdadeiro amor. Agora, como amar a Deus? Como? Porque de repente você está aqui e você esteja pensando algo que eu pensava quando me converti. Põe atenção nisso. O que eu pensava? Eu ouvia o pastor falando que a gente deveria amar a Deus e tal. E eu ouvia pessoas louvando, dizendo eu te amo e tal. E eu no meu coração dizia, mas eu não amo assim. Não amo. Eu não amo a Deus assim. Porque realmente você amar alguém que você não conhece é natural. Não amo. Mas como que eu posso decidir amar a Deus? Quando eu começo a entender o amor dele para comigo. Eu comecei a mensagem falando, se você quiser entender o amor de Deus partindo do nosso amor para com ele,
que é imperfeito, que é limitado, nós jamais vamos entender o amor de Deus. Mas se você entender o amor de Deus, que por amor deu Jesus para morrer em nosso lugar, Jesus se entregou por nós na cruz, por amor, não fez por outra coisa, não, a Bíblia deixa claro que Ele fez só por amor. Então você começa a perceber que o amor de Deus está muito acima do nosso. Porque quem de nós merecia que Jesus desse a vida por nós na cruz? Quantos de nós merecíamos? Nenhum de nós. Mas Ele o fez. Quantos de nós seríamos capazes de dar a vida por alguém que não merece? Que não merece o seu amor? Você seria capaz de fazer isso? Não, você não seria capaz de fazer. Peraí, essa pessoa só quer o meu mal e eu vou dar a vida por ela? Não, você não é capaz de fazer isso. Então, se você for tentar entender o amor de Deus partindo do seu, você não vai entender. E você nunca vai amar a Deus de fato, de verdade. E nunca jamais você vai vencer os seus medos. Porque você vai se apoiar, na verdade, em coisas suas e não naquilo que pode realmente fazer você vencer todos os seus medos. E bispo, o que pode me fazer vencer todos os meus medos? Coloca aí 1 João 4,18 aqui, por gentileza. Leia comigo, por favor, igreja, vai aparecer aqui. 1 João, capítulo 4, verso 18. Vamos lá? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Qual o amor que lança fora o medo, igreja? O perfeito, então, não é o meu amor para com Deus, porque o meu não é perfeito para com Ele. Mas é o amor dele para comigo que é perfeito. Se eu considerar o amor de Deus para comigo, entendendo que Ele me ama, independentemente de qualquer coisa, esse amor vai lançar fora o medo. Digam graças a Deus. E naturalmente eu vou decidir o que? Amar, eu quero amar esse alguém que me ama, independentemente de qualquer coisa. Independentemente do que eu possa ter feito, enfim, bicho, mas eu errei pra caramba e tal, fiz isso e aquilo outro. Ele te ama, meu amado. É natural que as consequências dos seus atos você vai colher. E dependendo do que você faz, se você não mudar, você vai colher, em vez de vida eterna, perdição eterna. Mas que Deus ama você, Ele ama. E se você entender o amor de Deus para com você e decidir amar Jesus verdadeiramente, Ele vai ajudar você a vencer todas as suas fraquezas e falhas, a fim de que você seja salvo. Digam graças a Deus. Então vamos ler mais uma vez, versículo 18 do capítulo 4, 1 João. Leiam comigo, vamos lá? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor faz o quê? Lança fora o medo. Mais uma vez essa frase. O perfeito amor lança fora o medo. Todos vocês em voz alta, vai. Ora, o medo produz o quê? Tormento. É terrível você manter o medo dentro de você. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Bispo, eu quero amar Jesus, então aceite o amor dele para com você. Coloque atenção aqui no que eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus, todos, você de casa também. Como você pensar na hora de dormir, ouça isso. Quando você for dormir logo mais, colocar a cabeça no seu travesseiro, a forma que você pensar, que Deus pensa a seu respeito, ou seja, a maneira que você olhar o amor de Deus para com você, vai definir quem você é. Mas como assim? Vai definir inclusive se você vai enfrentar ou se não vai enfrentar as suas batalhas. Se você pensar da seguinte maneira: eu até acredito que Deus me ama, mas eu sempre estrago tudo, eu sempre erro, eu não mereço, eu não valo nada mesmo, Deus não vai me querer, porque, repito, eu estou sempre estragando tudo. Se você pensar assim, o medo vai dominar você. Mas se você entender que o amor de Deus não parte do seu para com Ele, mas simplesmente dele, cuja essência é o amor perfeito, entender que Ele ama você independentemente de qualquer coisa, que Ele deu Jesus para morrer no nosso lugar, meu amado, e que nele você é filho e é amado, então venha o que vier, você vai enfrentar de cabeça erguida, porque você vai ter a consciência do seguinte: eu tenho um Pai que me ama e que vai estar comigo a todo momento, a todo instante, que disse que estaria comigo todos os dias, até
a consumação dos séculos. Pode glorificar Ele mais forte ainda, igreja. Em nome de Jesus. O que você vai pensar quando colocar a cabeça no travesseiro logo mais? Som estraga tudo? Ou eu tenho um Pai que me ama, que deu Jesus para me salvar? Porque entenda uma coisa, pessoal, se você decidir amar Jesus, se render a Ele, o Pai, Deus, passa a olhar para cada um de nós através de Jesus. Lembra que a Bíblia diz lá no livro de Isaías, que diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador e decide amá-lo porque você entendeu o amor dele para com você, e você clama a Deus em nome de Jesus, Deus não olha para você diretamente. Porque se Deus olhar direto para mim, eu, Gerson, Ele vai ver imperfeições, falhas, defeitos, debilidades, fraquezas. Sim ou não? Ué. Mas se Ele olhar para você, ou melhor, mas como Ele olha para nós através de Jesus, então Ele nos vê perfeitos. Amém? Porque Jesus nos justifica. Bispo, me dá uma razão por que eu tenho que amar Jesus. Tá bom, eu sei que Ele se entregou por mim na cruz. Veja comigo Romanos capítulo 8, verso 34 em diante. Vai aparecer aqui, coloca aí por gentileza, filha. Romanos 8, 34. O que está escrito ali? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem o quê? Ressuscitou, não apenas morreu. Morreu, acabou, então, não, ressuscitou. E que está onde, igreja? Não ouvi legal, ele está onde? À direita de Deus. E também o que? Intercede por nós. Ei, olha que bacana. A gente está aqui na igreja agora, ouvindo a palavra. Jesus está onde? Diante do Pai intercedendo pela gente. Glória a Deus, igreja. Ah, meu irmão, Ele está lá intercedendo. Está escrito, não sou eu que estou inventando. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito que Ele está à direita de Deus, agora fazendo o seguinte: ah lá, Pai, eles não são perfeitos, mas estão lá na tua casa, estão te querendo, poxa, me querem, tem sede do Senhor, ajuda eles, tem misericórdia. Amém, igreja? A Bíblia não diz que a causa de não sermos consumidos é por causa da misericórdia de Deus, do seu amor para conosco? Amém? Então, meus amados, é tudo como você entende no seu íntimo, como você não apenas aceita na sua mente, mas recebe no seu coração verdadeiramente. Então Jesus está o que nesse momento? Fazendo o que por nós, pessoal? Intercedendo pela gente. Intercedendo. Às vezes você está pensando em desistir, Jesus está lá intercedendo por você. Nunca desista. Sempre que passar na sua cabeça, você de casa também, ei, você que está aqui, olha para mim. Sempre que passar pela sua cabeça vontade de desistir, lembre-se disso. Jesus está intercedendo por mim agora. Está escrito que Ele está lá, junto ao Pai, intercedendo por mim, porque Ele me ama. Amém, igreja? Continuando, diz assim mais, coloca aí por favor. Ai, olha que bacana. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Paulo está dizendo, vem cá, pessoal, se você entender o amor de Jesus para com você, você vai passar a amá-lo também, entendendo quão grande é o amor dele para com você. O que vai separar você de Jesus? Vai ser perseguição? Vai ser problema financeiro? Ou uma situação de saúde que de repente acontecer, porque nós somos humanos, somos frágeis? Algum problema na sua vida? Alguém que te magoou, que te chateou, enfim, que te pisou, não te cumprimentou? Porque tem gente que tem isso, na verdade. Ah, não falou comigo, estou de bico, não falou, sei lá, teve os motivos dele, não sei. Ou às vezes nem viu. Na verdade, estava tão focado em fazer alguma coisa que nem percebeu que eu estava ali, sei lá. Paulo está dizendo, alguma coisa vai nos separar do amor de Cristo? Continuando, como está escrito, leiam comigo, vamos lá?
Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador em meio a esse mundo podre em que a gente vive. Agora, o versículo 37. Queria que toda a igreja lesse em voz alta aí, só quem acredita, hein? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais uma vez, vamos lá. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glorifica Ele aí, igreja. Nele nós somos mais que vencedores. Amém, igreja? É isso. Paulo está dizendo, pessoal, não é espada, não é perseguição, não é fome, não é nada. Nada nos separará do amor de Cristo. Nele, somente nele, no seu amor, nós somos mais que vencedores. Portanto, você quer vencer todos os receios e medos, se apoie no amor de Jesus para com você. Amém? Não pense no amor de Deus para com você, partindo do seu amor para com o próximo e para com Deus. Porque o nosso amor é limitado e não é perfeito. Mas o amor de Deus para conosco é perfeito. Ele nos ama. Você quer ver como que Deus nos ama tanto, tanto, tanto? Uma pessoa certa vez perguntou assim: Deus sabe de todas as coisas? Ou já sabia de todas as coisas quando criou o homem, sabia dos problemas que o homem iria dar? O que você acha? Já sabia. E a pessoa perguntou, continuou a pergunta, mas por que Deus quis então? Se sabia que o homem ia ser essa coisa aí que só misericórdia. Problema danado. Sabe aquela mãe que o médico vira para ela e diz assim, ela está grávida, e o médico diz assim, o seu filho, ele vai nascer defeituoso. E ela diz assim, mas eu quero ter assim mesmo, porque eu vou amar do jeito que ele for. E ela decide ter. E ela decide amar aquele filho. Por mais, na ótica de muitos, seja ele um problemático, mas ela decidiu amar. É mais ou menos isso para você entender. Só que o amor de Deus supera qualquer amor. Deus sabia que o homem ia dar problema, mas Ele amou tanto esse projeto que somos nós, que Ele quis assim mesmo. E Ele continua nos amando. Amém, igreja? E Ele está aqui no nosso meio agora. E Ele quer saber quantos estão dispostos a se render a esse amor nessa noite. A esse amor por você. Quantos estão dispostos a dizer, eu me rendo a esse amor e eu quero te amar, Pai, porque eu entendi o teu amor para comigo. Se você é essa pessoa, fique de pé no seu lugar, dá um brado de vitória aí, dá um glória a Deus, glorifica a Ele, em nome de Jesus. Deus é amor. Repete isso. Deus é o quê? Ele é amor e Ele nos ama. Nos ama. Seu amor excede a todo entendimento. Todo entendimento. Tem aqui pessoas que você ainda não tomou uma decisão realmente de se entregar a Jesus, de se render ao amor dele. Tem alguém aqui que não havia ainda decidido de fato passar a amar Jesus, mas você diz assim, bispo, hoje eu entendi um pouco melhor. Talvez eu não tenha sabido explicar direito, mas o Espírito Santo vai ajudar você, com certeza. Me perdoe se eu não conseguir explicar melhor, mas o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. Mas há aqui pessoas que você de repente diz, poxa, bispo, nessa noite eu consegui entender um pouco melhor do amor de Deus para comigo e eu quero decidir amar a Jesus também, experimentar desse amor, eu quero dar minha vida para Ele. Se tem pessoas nessa condição, vem aqui diante do altar, para orar aqui diante do altar de Deus, em nome de Jesus, ser tocado por esse amor, abraçado por esse amor, e passar a amar a Ele de verdade, não simplesmente com palavras, mas você diz, eu decido amar Jesus, eu decido fazer a vontade dEle, decido dar a minha vida para Ele, e quando a minha vontade não estiver de acordo com a dEle, eu vou decidir pela dEle. Há alguém aqui, só estou fazendo esse apelo para dar oportunidade a você,
Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Enquanto esse louvor for entoado, se você quiser sair do seu lugar, vir diante do altar, você assim proceda em nome de Jesus. Glorifica a Deus pela vida dessas pessoas. Aleluia.